Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um Cybercast. Eu sou o Sábio Meirelles e esse é o nosso podcast dedicado a nossas startups. Primeiramente as startups de cibersegurança aqui da Incubol e do Cybertech Hub, mas que hoje já se estende aí a várias outras startups. Já recebemos feedbacks aí de startups de outras verticais, de outros segmentos, que também estão vendo utilidade e vendo relevância no nosso conteúdo. Hoje estou muito empolgado, como sempre, vocês sabem que eu sou super empolgado para bater papo, para conversar com pessoas interessantes e cada convidado para nós tem, tem o seu toque especial, tem o seu conteúdo especial, sua jornada única e hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com o Felipe Pedro, que além de ser um cara com muito conhecimento em vendas, é também um cara que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo. Já nos conhecemos há alguns anos, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas eu acho que daqui a pouco podemos começar a contar como é que nós nos conhecemos, né, Felipão? Mas ele hoje em dia é Sales Account Executive do Pipedrive. Pipedrive é uma solução de CRM global, tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Ele é uma pessoa que tem muita experiência, está baseado ali o office em Lisboa, que tu trabalhas, não é isso? E em termos de alguma informação a mais aqui sobre a bio do nosso convidado de hoje, ele tem 14 anos de experiência em vendas e negociações, é consultor de parcerias de sucesso com grandes empresas, trabalha com inside sales, growth hacking e customer success. E é com essa introdução que nós batemos aqui o nosso pontapé inicial. Filipão, muito obrigado por ter aceito o convite, cara. É uma honra ter você conosco aqui e tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante sobre vendas, sobre como escalar a operação de vendas de startups, trazendo a tua experiência aí ao longo de muitos anos nesse mercado. Boa, Sávio. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sem dúvida, a gente estava um tempo já combinando esse papo e vai ser muito bacana dividir aí com startups que estão, né, acompanhando a gente. Se puder gerar pelo menos um insight e alguma coisa desse podcast que consiga ser construtivo, ajudar essa galera a vender mais, já valeu a pena esse nosso papo, sem dúvida. E aí, até pegando esse teu gancho, né, da amizade, com certeza, né, há uma construção de uma história para a gente chegar aqui hoje, né, uma história muito louca, começa lá na Austrália, alguns anos atrás, e que foi acontecendo e foi sendo construída. Estamos cá em Portugal e, né, com essa oportunidade também de ajudar outras empresas que estão começando, que ainda têm dúvidas de como escalar o seu time de vendas, como vender mais. E, de novo, se eu puder ajudar pelo menos com uma pequena dica, um pequeno insight, já valeu a pena a presença aqui. Show de bola. E eu tenho certeza que não vai ficar aqui só numa pequena dica ou num pequeno insight, porque nós estamos aqui algumas horas conversando aqui no nosso backstage, né? Fora das câmeras, e conversamos hoje à tarde aqui e eu né, te falei que se aquela conversa tivesse sido gravada, já teria sido um podcast brutal. Então foram vários insights, até para eu que já tenho bastante experiência em vendas, uma conversa de meia hora com esse rapaz aqui também me gerou altos insights, então tenho certeza que vai ser muito útil também para as startups. Então vamos começar do início? Vamos lá. Como é que a gente se conheceu? Conta para esse pessoal, qual foi o contexto e depois se já puder emendar e nos dizer como é que tu chegou em Portugal. Boa, vamos lá. Então, nossa história de amizade começa, como eu comentei, lá na Austrália, né, mais ou menos aí 4 ou 5 anos atrás, talvez mais ou menos isso, em que a minha esposa te encontrou, acho que no Instagram, no sponsorado, dando aulas de inglês para brasileiros que moravam lá em Sydney. E a gente se encontrou e, né, nessa primeira aula que a minha esposa participou contigo, a gente bateu um papo e logo houve uma conexão ali, né, de aquela história de papo de alto nível, que a gente encontra pessoas que conseguem conversar numa outra dinâmica, numa outra frequência. E em seguida nos encontramos, né, ela fez algum tempo aula contigo, nos encontramos em Adelaide, na cidade que você morou em seguida. Depois você veio para Portugal, a gente foi para o Brasil, e aí quando né, decidimos vir para Portugal, falei, cara, eu vou falar com o Sávio de novo, que vai estar lá em Portugal, consegue dar umas dicas assim, para a gente como é que é chegar lá. Nossa trajetória de chegar aqui em Portugal, basicamente, foi pelo Startup Visa, então temos, né, uma história de startup também, eu pessoalmente. Tinha uma ideia de um negócio envolvendo domótica, né, inteligência para organização de casa, né, usar a Alexa ali de uma forma ainda mais inteligente. Acabou que o projeto não para frente, porque nesse meio tempo surgiu a Pipedrive, né? Quando eu estava mudando para Portugal, surgiu uma oportunidade na Pipedrive e eu
uma empresa que eu já conhecia do mercado brasileiro, já trabalhava como parceiro lá no Brasil e com certeza seria uma grande oportunidade pessoal. Então, embarquei nessa jornada com eles e hoje atendo tanto o mercado brasileiro, grandes contas do Brasil, quanto alguns países da Europa também e da África. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais à frente. Mas hoje essa é a minha realidade em Portugal. Hoje, agora esse mês fazem 2 anos aqui em Portugal, eu e minha família. Bacana, bacana, legal. E naquela altura, quando tu veio, a tua startup, tu veio pelo Startup Visa e Isso. foi aqui pela Incubou, foi isso? Exatamente, exatamente. Foi, né, o Thiago assessorou o nosso visto, o meu, da minha família, e a ideia realmente era empreender aqui, né? Eu ia continuar trabalhando numa operação de consultoria lá no Brasil, também relacionada a vendas, e estava iniciando o meu projeto aqui nessa área. Só que aí, nesse meio tempo, por uma questão de, né, não havia tempo suficiente para apoiar o meu próprio negócio e a própria Drive, então eu optei por parar meu sonho, que está lá na gaveta, em algum lugar lá, qualquer dia eu tenho que retomar aquilo e começar 100% na Pipe Drive. Show de bola. Eu tenho certeza que quando tu retomar esse teu sonho aí, uma coisa que não vai ficar ali deficiente na tua startup é vendas, né? Exatamente. Eu vou vender, nem que exista nada ainda, mas alguma coisa vai ser vendida. É isso aí. Show de bola. E, cara, a gente te convidou para bater esse papo porque, primeiro, a gente te admira muito, tanto eu como o Thiago, e alguns amigos em comum também, falam muito bem de ti. Tenho acompanhado a tua jornada no Pipe Drive, que é uma empresa, como nós já falamos, né, de alcance global, uma marca muito reputada no mercado, todo mundo ali, pelo menos as pessoas do ecossistema de inovação e de tech conhecem o CRM de vocês, a Pipe Drive. E nós trabalhamos com startups, né? Estamos com um programa de aceleração com várias startups de cibersegurança. Temos outros produtos aqui que esses são para startups não necessariamente apenas de cibersegurança e entendemos que o teu conhecimento, né, é relevante para todas essas pessoas e startups aqui que estão gravitando aqui na nossa órbita, aqui na Incubou e no Cybertech também. E aí, além disso, né, te fizemos um convite há mais ou menos 2, 3 meses atrás para tu ser mentor do programa, mesmo sabendo que tu é um cara que tem um tempo muito escasso, o teu tempo é muito limitado devido ao teu trabalho, né? Tu aceitou de primeira, já aceitou fazer um webinar, já está na nossa trilha, né? Então, se você que está assistindo faz parte do nosso programa de aceleração, vai ter um webinar com esse rapaz aqui, muito, muito interessante, onde vai poder até aprofundar muito do que a gente vai conversar aqui hoje. E também vai ser mentor, né? Vai entrar ali no banco de horas, onde as nossas startups vão poder ter acesso ao Felipe. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar, né? Uma pergunta assim, bem entrando logo com os 2 pés assim no assunto. Qual é a principal deficiência hoje em dia para as startups, para as empresas que tu tem tido contato, né, ao longo dos últimos 12 a 24 meses aqui na Europa, com relação a vendas? Qual é a principal dor dessas startups, Felipe? Boa, Sávio. Excelente pergunta. Na verdade, assim, só para ter um contexto. Hoje na Pipe Drive eu falo mais ou menos com 300 leads mês, ou seja, 300 empresas diferentes. Nem todas elas eu consigo marcar uma reunião, né? Alguns acabam não se interessando ali por avançar. Mas vamos imaginar aí que eu converse pelo menos em reuniões com mais ou menos 80 a 100 empresas diferentes, né, entre mercado brasileiro e mercado europeu. E boa parte delas, que a Pipe Drive tem essa perspectiva, são empresas pequeno a médio porte. Né? Nós não somos hoje um CRM conhecido por contas enterprise. Nosso segmento são empresas pequenas que estão crescendo. Por isso você comentou, startups conhecem a Pipe Drive, porque um dos diferenciais é exatamente olhar para o pequeno e ser uma ferramenta fácil de usar. Então, para mesmo que alguém não conheça tanto de CRM, consegue rapidamente usar a plataforma, né, e apoiar nesse fechamento de negócio. E aí, dentro dessa dinâmica, então, falando aí com 80 a 100 empresas por mês, existe, né, um apanhado. A gente consegue ter gerar uma previsibilidade sobre principais desafios. Principais desafios esses, sem dúvida, a falta de um processo de vendas organizado. Então, há muitos conteúdos sobre o assunto. A gente estava falando disso, né, agora há pouco. Existem muitos livros, muitos influencers, muitos vídeos, cursos. Isso dezenas, centenas, milhares, né, porque é um conteúdo sexy. Então, falar de vendas, falar de negócios é algo que vende. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que se erra no básico. As premissas básicas não são respeitadas, né? Então, muito do que eu vejo que é problemático no início é fugir dessas premissas. Então, comentamos
trazendo isso na mesa de novo. Muitos dos founders se apaixonam pela solução e não pelo problema. E isso traz um impacto, né? Eu criei, é um filho meu, aquela empresa, aquela solução, aquele software. Mas eu esqueço de que ele resolve para o meu cliente. Porque no fim do dia, quem paga quer saber o que resolve. Eu posso ter centenas de funcionalidades maravilhosas. Se ninguém entender que aquilo resolve nada, aquilo não serve para nada. Então fica guardado numa gaveta. Então, o que eu vejo é isso. Muitas vezes, empresas, principalmente as pequenas, não conseguem ter uma visão de o que eu resolvo para o meu cliente. Isso não está claro para elas. Segundo ponto, entender quem que é o cliente ideal. Então, muito se fala em ICP, eu estou tendo meu perfil de cliente ideal, e aí, trazendo para uma realidade muito comum, eu pergunto para o cliente, olha, mas quem que é teu cliente ideal? Não, todo mundo pode ser meu cliente. Resposta errada. Se eu trago todo mundo pode ser meu cliente, alguma coisa está de errado. Nem todo mundo pode ser meu cliente, nem todo mundo é cliente. Todo mundo é cliente, de certa forma, da Ferrari. Todo mundo desejaria ter uma Ferrari, mas nem todo mundo compra uma Ferrari. Então, esse é o ponto. Trazer para uma realidade factível. Números. Olha, eu tenho um mercado desse tamanho, eu consigo atender bem essas empresas. E como é que eu descubro isso? Muitas vezes está dentro de casa a resposta. Entender quem são teus clientes que tiveram mais resultado contigo. Ser franco com eles. Olha, eu tenho 5 clientes aqui que estão pagantes na minha solução, uma startup pequena. Eu vou parar, dar uma reunião com os 5 e vou dizer, olha, o que eu resolvi para ti? O que melhorou no teu dia a dia? Talvez esse cliente vai trazer um feedback que eu nem imaginava do que a minha solução conseguiu entregar. Normalmente está associado a economizar tempo, economizar dinheiro, gerar mais resultado. É isso que todo mundo busca, né? No final do dia, um decisor quer isso como resultado, que é o ROI dessa operação. Mas isso não está claro hoje para boa parte dos empreendedores. Não está claro o que a solução dele resolve para o cliente. Porque disso pode gerar muitos insights muito relevantes para as empresas. Então, eu vejo assim, fugir dessas premissas de entender quem que é o teu cliente, né? Fazer um feijão com arroz bem feito, entender ali praticamente quais são os seus melhores cases, isso sim te dá um potencial de dizer, agora eu consigo escalar, agora eu entendo o que eu resolvo para o meu cliente e como é que eu consigo trazer mais clientes com essa mesma característica. Então, tudo isso faz parte. A gente também trouxe esse assunto para a mesa de ferramentas. Olha, ferramentas são importantes. O CRM é importante, mas ele só é importante a partir do momento que eu já tenho um processo. Se eu não tenho um processo, a ferramenta não faz sozinho. Mesmo com o IA, não faz sozinho. Se eu não tenho o prompt certo, a IA não faz nada. Então, se eu não entendo quem é meu cliente, eu não entendo como vender essa solução, eu não sei precificar, eu não sei empacotar, tudo isso, de alguma forma, impacta ali no final o resultado. Fica difícil de escalar, dar esse primeiro passo de escalar a tua operação. Fantástico, cara, muito bacana. E tu comentou também comigo um negócio bem interessante, tu tocou agora em processos, né? E antes eu tinha comentado num tripé, que na tua opinião é essencial para uma empresa poder dizer que tem vendas, profissionalmente falando. Que tripé é esse, Felipe? Boa. Por que essa questão do tripé? Né? Isso não foi eu que inventei, não lembrar o nome do autor agora, mas basicamente o que eu recebo no meu dia a dia? Empresas que buscam o CRM como solução para tudo. Então, olha, qual que é o teu desafio? Olha, meu time não está atendendo bem, eu não consigo fechar vendas, eu não sei o que tem para fechar, não consigo fazer um forecast. Ok, a ferramenta pode ajudar com isso? Pode, mas ela não resolve tudo. Por que é importante o tripé? Tripé é basicamente a ferramenta, então o CRM sim, pode ser uma ferramenta que vai te apoiar, como outras ferramentas que você vai ter no teu dia a dia de vendas, processo e cultura. Então, se eu não tenho um time que tem uma cultura de preencher CRM, não vai servir para nada. Vai estar vazio o teu CRM, você vai perguntar para o vendedor, ele vai chegar lá, eu vou olhar aqui. Não funciona assim. O CRM é para dar visibilidade. É para que um gestor consiga olhar lá o que é para fechar esse mês, o que está avançado, o que falta para um cliente avançar. Isso tem que estar muito claro. Então, cultura de preenchimento. Esse, com certeza, é o desafio mais difícil. Cultura, tá? Porque assim, eu tenho que motivar o meu time a esse preenchimento de uma ferramenta, a seguir um processo. Isso não é fácil, tá? Vendedor, quando ele não segue tem uma visão de processo desde o início, ele tem uma visão tipo assim, olha, eu estou trazendo vendas, então não pede para preencher coisa, não pede para ter trabalho, eu quero só fazer o que é vender. E não funciona assim. Previsibilidade não funciona assim. Processo. Então, se eu não tenho um processo claro, desde o preenchimento do CRM, de novo, o que acontece quando eu fecho uma venda, esse handover para um próximo time, o que eu estou prometendo numa ligação versus o que eu estou entregando para um cliente, ou ainda, pré-vendas, quem que eu estou prospectando, está fazendo sentido essa comunicação, tudo isso de alguma forma é processo. E aí, lógico, não é talvez tão óbvio seguir esse processo, mas ele pode ser muito simples, desde que seja seguido. Então, se eu tenho essas três bases do tripé, processos, mesmo que simples, mais desenhados,
Cultura, mesmo que difícil de eu conseguir impactar o meu vendedor, mas que eu os motive a segui-la. E uma ferramenta, aí sim eu consigo escalar. Porque pensa no seguinte, estou aqui vendendo, eu sou o dono da minha ferramenta, conheço tudo sobre ela, consigo falar muito bem sobre ela. Só que se eu trouxer um cara do mercado, um vendedor, o que esse cara sabe sobre essa minha ferramenta? Só o que eu passar para ele. Então, se eu não tenho um processo, se eu não tenho, eu como CEO, não tenho a cultura de preencher o CRM que eu estou pagando para ele usar, o que eu vou esperar dele? Que meta que eu vou esperar dele? Que resultado que eu vou esperar dele? Eu não posso esperar nada. Eu não tenho previsibilidade. Então, na hora de pensar em contratar um time de vendas, trazer um time comercial, de dar o próximo passo, isso aqui tem que ter base, tem que existir. Senão você vai trazer esse cara e daqui a 3 meses você manda ele embora porque não gerou resultado, aí traz 8 caras, custa mais 3 meses, porque o vendedor é caro, mantê-lo, aí ou ele também não vai bater a meta e a coisa virando um círculo vicioso negativo. Então, esse é um ponto ali base para pensar em estruturar uma operação de vendas. Muito bacana, cara, muito legal. Eu concordo contigo. Eu acho que deve existir processos, devem existir ferramentas ideais para diferentes tipos de empresas, mas na ponta a cultura é o que vai determinar que isso funcione. Sim. Né? Empresas que têm cultura fraca, porque a priori toda empresa tem cultura, até aquelas que acham que não tem uma cultura, tem uma cultura. Cultura ruim, mas tem. Pode ser uma cultura ruim, uma cultura não muito inteligente ou não muito produtiva, mas tem uma cultura. E ter uma cultura que valorize esse tipo de tripé, esse tipo de processo, valorize coisas que dão resultados e que foram validadas, é claro que é essencial. E nesse tópico de cultura é um assunto que eu e o Thiago a gente conversa muito, a gente adora conversar sobre cultura organizacional, mas também sobre cultura de negócios de diferentes regiões do mundo. A gente viaja muito, eu particularmente já morei em alguns lugares do mundo e eu percebo que a maneira como as pessoas fazem negócios em determinados países do mundo impacta, né, quando ele vai fazer negócio com pessoas de outras regiões do mundo. Né? E eu sei que tu entende disso também e tu já nos contou algumas histórias bem interessantes. E eu queria te perguntar, tem algum exemplo, algum caso interessante que tu queira trazer para nós que tem a ver com isso, tem a ver com fricções entre culturas diferentes? Eu te pergunto isso porque nossas startups, né, em grande parte delas é do Brasil, né? Temos também ali contatos em outros países, né, principalmente países africanos de língua portuguesa, mas também alguns países aqui na Europa, onde nós temos clientes e parcerias, e nós percebemos que a cultura ela tem essa fricção. E como agora estamos com um programa de aceleração com startups brasileiras, e quase todas elas, se não todas, têm a visão de expandir para a Europa, eu acho que trazer alguns casos aí práticos seria bem relevante para eles. Boa, maravilha, sabe? Não, sem dúvida. Existem até alguns estudos sobre isso também, sobre essa diferença cultural na hora de comprar, né? E aí a gente não está falando pessoa física é bem próximo, a maneira como ela compra muito pela emoção, pouquíssimo pela razão. Então, né, eu saio para comprar mesmo coisas mais caras, pensando em pessoa física, ela normalmente compra de forma muito emocional. Então, esse é um ponto. Mas quando a gente fala B2B, que eu acredito que seja a maioria, né, do caso das pessoas que nos assistem, quando a gente está falando de B2B, existe toda uma dinâmica de construção na hora da venda e da compra, ou seja, quem está do lado do comprador, ele tem muita coisa em jogo. Então, ele tem, dando caso o CEO, o apoio do time, então se ele contrata uma ferramenta que não funciona, ele vai gerar um problema. Ou se eu sou um diretor e tem gente acima de mim, se eu compro a coisa errada, é no meu que vão cobrar. Então, tudo isso, de alguma forma, gera certas objeções, são naturais de vendas, né? Sem objeções não teria venda, não seria graça. Sim. Mas qual que é a principal diferença, então, quando a gente fala de diferentes países? Então, na Pipedrive, uma empresa que atua globalmente, né? Eu especificamente trabalho muito no mercado brasileiro, especificamente com grandes contas, e mercado europeu em alguns países e África em alguns países também. E existem diferenças claras, porque eu também já atendi casos esporadicamente, americanos e até outras regiões, japoneses, né? Coisas desse tipo. E diferenças muito claras em relação ao formato de compra. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de mercado brasileiro, né, que é a maior parte dos casos das pessoas que nos assistem aqui, o brasileiro tem um emocional muito aflorado quando se fala de vendas. Então ele compra muito da pessoa e não necessariamente da empresa. Então ele tem a visão, eu confio no sábio, eu compro do sábio porque eu gosto dele. Ele me gerou confiança naquilo que ele está falando.
Então, o discurso do vendedor pesa muito, né, nesse momento. Então, o que eu ganho de ponto aqui? É que eu tenho que estabelecer um bom rapport. Eu tenho que começar a minha conversa de negociação perguntando como é que o time dele está, se eu sei. Fazendo uma boa pesquisa sobre a pessoa. Então, eu vou no LinkedIn, vejo que ele foi promovido recentemente. Eu já puxo esse gancho na conversa. Ou no meu caso, especificamente, quando eu vejo que são pessoas que o DDD do Brasil é desde da minha região, e aí eu dou uma olhada no site também, sempre faço isso, eu já puxo esse gancho, não, também sou dessa região, também conheço fulano, também tenho ciclano, então isso gera um rapport automático de confiança, ou seja, ele vê, mesmo no subconsciente dele, que isso é subconsciente, ele consegue ver, o Felipe é uma pessoa confiável. E aí isso estabelece uma conversa ali de 10, 15 minutos, às vezes, falando de coisas aleatórias, para a gente começar realmente a falar de negócio. Mas aquilo ali foi importante, para o brasileiro aquilo é importante. Se eu entro numa reunião com um brasileiro e já digo, tá, hoje estamos falando disso aqui, ó, isso aqui é a nossa funcionalidade tal, A, B, o que quer saber, vou te mostrar, falando de preço, termino, a chance de conversão vai lá embaixo. Porque as pessoas, eu não gerei confiança, mesmo tendo um excelente produto. Tá? Mesmo um excelente produto, conhecido, no caso da Pipe Drive, é uma marca conhecida no Brasil. Então as pessoas já entram na reunião sabendo o que a Pipe Drive faz, o que eu entrego de valor. Mesmo assim, a conversão vai lá embaixo se eu não gero esse rapport ali. Tá? Porque ele não vai falar só comigo, ele vai falar com outros CRMs também, vai falar com outros concorrentes. Então isso conta muito ponto. Agora, quando eu estou trabalhando com outros mercados, né, especificamente quando eu comecei na Pipe Drive, isso foi muito rápido de perceber. Conversando com alemães, por exemplo, entro na reunião, sim, Felipe, olá, boa tarde para o senhor, começa assim, né? Fala com o senhor, tudo bem? O Brasil a gente não fala mais assim. Dificilmente entro na reunião, mesmo com o CEO de uma grande empresa, digo, tudo bem, como é que o senhor vai? Não, e aí, tudo bem, como é que tu tá? E assim vai, modo fácil. A gente estava até rindo aqui antes do querido, né? Lá no Sul a gente tem as coisas, meu querido, como é que tu tá? E aí, tendo amigos portugueses na mesa, conversando assim, né? E cada um na sua mesa de trabalho, em que eu liguei para o cliente e falei, fala meu querido, como é que tu tá e tal. Isso a segunda vez que eu estava falando com ele na vida. Okay. Né? E aí meu amigo português rachou de rir, ele assim, cara, se eu falo isso aqui para um português, ele desliga na minha cara, chamar alguém de querido. Que nível de intimidade é esse que tu tem comigo? E no Brasil, se eu não gerar esse nível de intimidade, de confiança, né? Eu também não tenho essa chance. Se eu chamar ele de senhor, ele vai se sentir até estranho. Tipo, tá falando com quem? Senhor? Não, mas a gente tem a mesma idade, por que ele tá me chamando de senhor? Sabe? Então, tem esse tipo de coisa. Como eu falei, quando eu falo com alemão, quando eu falo com inglês, primeiro, a exatidão horário, tipo, a reunião é às 3 ele vai estar lá, te esperando. No Brasil, a gente já tem essa diferença cultural que já chega 3h10, 3h15, e é assim. No Brasil é assim. Agora, países nórdicos, por exemplo, eles são muito chatos com horário. 3 horas é 3 horas. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Não sei o quê. Eu quero saber isso aqui da funcionalidade da ferramenta de vocês, me conta isso e fala de preço. Ele vai lá, e se você sair da reunião e só falar aquilo que ele te pediu, tá tudo bem para ele. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Sem chit-chat, sem ter conversinha antes ou depois. Lógico que ainda assim, se eu conseguir conectar isso de alguma forma, isso melhora. Mas não é algo básico como é no Brasil, que é necessário. Entendeu? Então é importante sim gerar um bom relacionamento no fim do dia com esse cliente, né? Fazer ali um comentário ou pegar um gancho de alguma coisa que eu acompanhe sobre a empresa dele, para ele se sentir valorizado, mas não é tão importante quanto é no mercado brasileiro, que se eu não tiver esse rapport inicial, a minha chance de conversão de novo vai lá embaixo. Então isso é muito engraçado, porque assim, só tendo a possibilidade de trabalhar com diferentes mercados é que tu percebes realmente que há essa diferença muito clara, muito clara. Total. Cara, fantástico. E para quem gosta aí, como eu, de ler referências sobre o assunto, né, de diferenças culturais, tem uma autora que eu costumo recomendar para as pessoas que gostam desse assunto, que é a Erin Meyer. Ela é americana, escreveu um livro chamado O Mapa Cultural, onde ela descreve ali um framework onde ela compara inúmeras culturas diferentes, né, franceses, indianos, brasileiros, americanos, britânicos, etc., e ela nos traz ali insights super interessantes, tipo o que tu acabou de falar, né? E é um livro super interessante que quem tiver interesse, fica aí a dica, vamos deixar aqui o link embaixo aqui para quem quiser dar uma olhada. E Filipão, ainda no assunto de cultura de negócios, a gente que morou na Austrália, o que é que tu lembra da Austrália com relação à cultura de negócios? Lembra de alguma coisa? A minha experiência na Austrália, assim, lógico, a não ser B2C, que era a maior parte dos meus trabalhos lá envolvia pessoas diretamente,
em que era muito mais dinâmico visto o poder de compra do australiano. Então, o australiano tendo mais poder de compra, ele toma decisões mais rápido e compra muita coisa que ele não precisa. Então, isso era bastante comum, né? No Brasil, o recurso é mais escasso, então a gente pensa antes de tomar certas decisões. Aqui em Portugal não é muito diferente. A maior parte das pessoas aqui também não recebe muito mais que um salário mínimo. Então, elas pensam 2, 3 vezes antes de comprar alguma coisa. Na Austrália já era mais para o mercado americano, em que eu vou na loja, sinto impulso, vou lá e compro mesmo e vai embora. Né? O consumismo é muito mais exacerbado. Então isso era muito perceptível. Ao mesmo tempo, na Austrália, na experiência que eu tive trabalhando numa startup lá, trabalhando com prospecção e tudo mais, senti muito um mercado ainda muito imaturo em relação à tecnologia, talvez pela distância geográfica do resto do mundo, né? Assim, bons talentos ainda estão talvez longe da Austrália, como estão daqui da Europa ou estão nos Estados Unidos, que é o celeiro de grandes talentos. Aqui na Europa também sinto um pouco disso, por exemplo, o mercado português em relação à marketing digital, se comparar com o Brasil, está muito atrasado. Está muito atrasado, né? Um endereço no Google Maps, como é no Brasil, uma página ou um impulsionado ali, um patrocinado no Instagram, no Brasil isso é uma coisa extremamente comum, qualquer pequeno negócio já pensa nisso. Aqui em Portugal não, nem página na internet, muitas vezes tem os horários do Google ali, não estão corretos. Então assim, há uma maturidade tecnológica completamente diferente. E isso impacta essas decisões também. Então vejo que a abertura a olhar outros negócios, arriscar um pouco mais, até no Brasil, por mesmo tendo, né, no B2B, mesmo tendo um recurso mais escasso, há uma abertura maior a novas empresas, a novas tecnologias, ok, esse cara é confiável, eu acho que ele vai me entregar aquilo, estou a fim de apostar. Agora, outros mercados eu vejo assim, vai muito pela marca. Então, olha, se não for da Coca-Cola, isso aqui eu não vou tomar. Se for outra cola, eu não quero, eu quero da Coca-Cola. E a mesma coisa se aplica ao nosso mercado. Então, a Pipedrive não sinto tanto isso porque é conhecida mundialmente. Então, a gente não tem tanto essa percepção de não ver valor. Mas eu faço um comparativo muito fácil. O que a Pipedrive representa no Brasil, então como uma das marcas mais conhecidas, né? Tem um brand muito forte e uma marca desejada, enquanto Estados Unidos, Pipedrive está abaixo do Salesforce e HubSpot, que são marcas ainda maiores. Então, na verdade, o cara quer comprar Salesforce, ele não consegue comprar Pipedrive, entendeu? Porque ele não está no momento de comprar Salesforce. No Brasil, não. No Brasil, Salesforce é tipo assim, um banco gigantesco vai ter, porque é tão caro que ninguém vai conseguir comprar, uma empresa pequena não compra. Então, o desejável é Pipedrive, porque pô, uma ferramenta de nível mundial que eu quero na minha empresa também. Então, há essa diferença baseado nos mercados, ao câmbio, ao poder de compra. Tudo isso, de alguma forma, impacta também na hora dessa decisão. Tá? Tem uma outra diferença aí também, hein? Diga. No Brasil, além disso, vai ter um atendimento de um Felipe aí, exatamente, Pedro, que eu conheço. O cara não é fraco não, hein? Então, mas esse é um ponto também que eu discuti internamente com o meu time lá, até, por exemplo, usar portugueses para vender para o mercado brasileiro. Como é que foi? Né? Eu tive essa discussão com a minha chefe, dizendo, olha, para mim não faz sentido o português atendendo o Brasil. Porque nós que vemos aqui, nós temos o ouvido, de certa forma, treinado. Então, eu ouço um português falando, eu consigo entender perfeitamente o que ele está dizendo. Às vezes eu assim, não entendo. Às vezes fala tão rápido que eu não entendo. Mas eu entendo perfeitamente o que o português fala. Agora, quando eu passo a mão no telefone em português, ligar para o Brasil, para um cliente, para tirar dúvidas que seja, normalmente os clientes se sentem estranhos. Eles não conseguem conviver bem com o sotaque e não é nenhum preconceito. É só uma coisa subjetiva. Tipo, não está fácil de eu entender o que essa pessoa está falando para mim. E aí, quando alguém diz assim, não, mas quem vai te atender daqui para frente é um brasileiro. Nossa, então tá tudo bem. Então, não, aí tá tudo bem. Se fosse para continuar com português, eu acho que eu nem continuava. Então, sim, a barreira cultural, mesmo falando português, né? Ambos os países falam português, ainda assim é muito forte numa negociação. E qualquer um desses atritos, ele é um atrito. Mesmo que subjetivo, mesmo que... mas o que tem a ver? O cara fala português também, pô... Não, ok, pode ser que ainda assim o cliente compre. Mas tu entende que eu estou dificultando para ele de alguma forma? Eu estou criando um motivo para ele não comprar. Claro. Porque ele já se sente estranho. Pô, mas peraí, o cara não consegue nem me entender o que eu estou falando, eu não entendo o que ele fala. Como é que eu vou comprar uma ferramenta que eu não entendo o que ele fala? Então, isso vai adicionando camadas ali. Então, quanto mais tu facilita para o teu cliente, mais facilmente também ele consegue comprar de ti. Né? Tomar essa decisão, no caso. Show de bola. Gera uma fricção cognitiva, né? Sim. E aquilo vai impactar a venda. Né? Sim. Então, quanto mais nós conseguirmos ajustar esses pontos, né, e evitar que isso aconteça, melhor. Eu queria
voltar agora a falar de psicologia de vendas. Porque tu tocou num ponto aí que eu acho super importante, que é o rapport, né? A conexão com a outra pessoa. Nós somos seres sociais, né? Somos animais sociais, então, independente da cultura, o cérebro das pessoas vão se conectar de alguma forma, né? Claro, algumas culturas, como a nossa brasileira, nós geramos intimidade de uma maneira muito rápida. Aquilo não necessariamente é bem visto na Escandinávia, na Alemanha, muito pelo contrário, pode ser mal visto, Sim. né? E etc. Mas, em geral, conexão é interessante, né? Então, em se tratando de psicologia de vendas, qual seria outro aspecto assim, que tu gostaria de trazer para a gente, que tu acha importante numa conversa, assim, porque é B2B, mas são pessoas que estão conversando. O que tu acha mais importante assim, Felipe, além, claro, do rapport? Sabe, no fim do dia, tem uma coisa só que é mais importante. Uma coisa. E se alguém sair da mensagem desse podcast com uma coisa que é importante, vai mudar na sua perspectiva do dia a dia, é só essa. Fazer perguntas mais do que falar. Top. Simples assim. Ninguém vende falando. Vende fazendo perguntas. Então, por mais óbvia que seja a minha solução, por mais que o cliente conheça perfeitamente a minha solução, o cliente está muito afim de comprar, que ele veio de indicação do meu melhor amigo, ainda assim, se eu não fizer as perguntas certas, eu não vendo. Então é isso, sabe? Assim, em qualquer momento. Seja para o cliente que já falou que já fechou, mas se ele não assinou ainda, ele não pagou, não está fechado. Então eu tenho que perguntar para ele, o que está acontecendo? O que está causando aqui internamente um movimento na tua empresa que você não assinou ainda? E como é que eu posso te ajudar? Então, essa questão da pergunta, ela é o gatilho de ouro. É fazer perguntas. Não perguntas abertas, vagas demais. Me conta aí o que tu acha. Não, com um objetivo claro. Olha, por que a gente não fechou ainda? O que está faltando para a gente fechar? Seja numa ligação, seja no e-mail, no WhatsApp. Mas assim, deixar claro certos pontos. Felipe, mas isso aqui é puxar a venda. Não. Em algum momento vai ter que pedir essa venda. Tá? Tem certos momentos que o cara vai comprar sozinho. Mas tem certos momentos que tu vai ter que pedir essa venda. E pedir essa venda é fazer perguntas certas. Então, para eu entender se a minha solução entrega aquilo que o cliente realmente espera, eu tenho que perguntar para ele. O que dói? Olha, dói isso aqui, eu não consigo ter controle sobre isso. Sobre essa área da minha empresa. Tá, qual o impacto disso no teu dia a dia? Olha, o impacto é que eu tenho que trabalhar 2-3 horas a mais todos os dias só para preencher relatórios. E o que tu deixou de fazer dessas 2-3 horas? Deixa eu estar com meus filhos. Pronto, tu pegou ali um gatilho para ele importante. Para ele, pessoalmente, é importante fechar porque ele quer passar mais tempo com o filho. E tu vai jogar isso lá na frente quando ele jogar uma objeção, dizendo que não sabe se vai avançar ou não, que não é... que assim, também existe um movimento muito comum que é a não objeção. Não existe uma objeção clara para ele não avançar, mas é difícil dele mudar aquilo que ele já tem. Então ele não te fala o que está acontecendo, porque não tem nada acontecendo, você está com medo de tomar decisão. Sim. E aí tu vai jogar essa carta. Lembra que a gente falou no começo lá que isso para ti mudaria 2-3 horas da tua vida? Então, se eu não perguntei lá no começo, eu não vou saber dessa informação. E aí eu vou jogar, tipo assim, benefícios genéricos. Mas com a minha ferramenta tu vai ganhar X tempo por semana baseado no case e tal. Esse cara não está nem aí, ele quer saber para ele o que é importante. Então, o trabalho do vendedor é muitas vezes um psicólogo, né, profissional ali, no sentido de eu tenho que entender o que incomoda ele na operação dele, o que eu, dentro da minha área de atuação, o que eu posso ajudá-lo. E não sair vomitando benefício, não sair vomitando funcionalidade, né, números aleatórios. Não, porque às vezes o que, mesmo que parece muito óbvio, aí eu trazendo para a minha realidade, de atender centenas de clientes todos os meses com desafios muito parecidos, eu ainda assim todas as vezes tenho que perguntar as mesmas coisas para todos eles. Porque cada caso é um caso. E às vezes é um detalhezinho que ele trouxe lá no começo, que eu puxo aquele fio no final e digo, mas tu me trouxe lá no começo, isso aqui é importante. Já teve uma experiência ruim com outra ferramenta antes. Tu quer tomar o risco de novo? Então tudo isso é importante. Mas aí, né, sendo insistente nisso, perguntas. Se não perguntar, tu nunca vai conseguir ter um bom resultado em vendas. Qualquer livro de vendas, se tu for olhar, qualquer material, sempre está focado em perguntas. Então, Spin Selling, Bunch, não sei o que, GPCT, todos esses códigozinhos, acrônimos, estão focados em perguntas, perguntas e perguntas. Então, o bom vendedor aplica pergunta. É engraçado, tem uma empresa que é a Gong.io, se eu não me engano, que faz análises em tempo real de videochamadas, de ligações e tudo mais. E aí eles fizeram vários gráficos muito interessantes assim, dessas análises, né, do que está acontecendo. E é muito claro assim, vendedores de alta performance, aí pega aquela linha, assim, as 2 barrinhas, né, de quanto que o vendedor falou, quanto que o cliente falou. Quanto mais o cliente falou,
melhor a taxa de conversão desse Mais cara. fecha, mais converte. Fecha. Quanto mais o vendedor falou, se passou, é fácil fazer esse feedback na sua própria reunião, não olhar lá. Se passou mais do que 5, 10 minutos eu falando direto e o cliente não falou nada, ele já perdi ali. Ele já perdeu porque ele não prestou atenção no que eu estou falando. Ele já vai pegar o WhatsApp, já vai abrir outra aba no computador. Agora, se eu interrompo e digo, olha, tudo que eu te mostrei até agora, o que você achou mais relevante? O que você achou que muda o teu jogo aí? Eu vou ter que fazer esse cara pensar. Eu vou ter que fazer ele cara confirmar para mim que, olha, não, muda meu jogo. E aí, depois que eu vou seguindo esses sims ao longo da reunião, no final eu digo, e aí, tudo que a gente mostrou faz sentido para você a gente avançar? O que falta para a gente fechar? Pronto. Ali eu já, de novo, pergunta. E aí eu vou qualificando esse cliente ao longo da reunião. Então, para mim, assim, melhor dica de vendas, perguntas. Quanto mais eu conseguir melhorar o perfil das minhas perguntas, conseguir ser mais assertivo, e aí é treino, aí é estudo, aí é conhecimento. ChatGPT, exatamente. Jogar lá o perfil de cliente que você tem, quais são as perguntas que se conectam uma na outra. Né? Não adianta eu também fazer 10 perguntas com 10 assuntos diferentes. Eu tenho que ir aprofundando. Por que disso? O que isso causa? O que não te trouxe resultado passado? O que você pensa diferente? Sobre o mesmo tema, para eu aprofundando. Isso aqui é importante para esse cara. Então é aqui que eu vou pegar ele. Entendeu? E aí eu consigo avançar ao longo da venda. Porque primeiro, ele sente ouvido. Porque assim, isso também tem um estudo, já deve ter visto sobre isso. Que as pessoas mais interessantes que você conhece são aquelas que te fazem perguntas. Que tu considera interessante. Nossa, o papo com aquele cara foi maravilhoso. Na verdade, ele não falou nada, tu não sabe nada sobre ele. Mas ele te fez 20 perguntas sobre ti, porque o ser humano adora falar sobre si mesmo. E esse cara é maravilhoso, né? É tão bom falar com ele, claro, ele não fala nada. Claro. Ele só te pergunta. Entendeu? É isso? É pergunta. É isso, é a pessoa mais interessada do que interesseira, né? Sim. A pessoa que está muito... tira o foco dele e coloca o foco no outro. Não que você não possa falar de você, absolutamente normal você falar em alguns momentos de você próprio, mas é muito bacana quando você se demonstra interessado pela outra pessoa. Porque nós somos muito diferentes, né? Nós viemos de lugares diferentes, experiências diferentes, bagagens, né, diferentes. E é muito bacana essas pessoas que gostam, que têm aquela curiosidade genuína pelo outro, né? E trazendo aqui para o nosso contexto, se o vendedor tem essa característica, cara, geralmente vai bem, né? Sim. E só para acrescentar aqui algo, eu concordo contigo, eu sou super fã de perguntas, e sou super fã de pessoas que sabem fazer perguntas, né, da maneira correta, perguntas inteligentes, que geram ali provocações, reflexões, que fazem a pessoa elevar o nível de consciência dela sobre o problema que ela tem. Daqui a pouco faz ela elevar o nível de consciência dela sobre a solução que tu tens para oferecer para ela. Porque isso torna um especialista, né? Tipo, é que se torna um especialista. Isso. Tipo, ela falou 10 problemas. Tu trouxe a solução exatamente que se encaixa, ela, pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Tem isso também. Na verdade, eu que cacei a pergunta em ti mesmo, a resposta em ti mesmo, eu só te devolvi. Exato. Na verdade, os grandes vendedores, os grandes influenciadores, digamos assim, né? Eles fazem com que a pessoa venda você para ela. Sim. Na cabeça dela por meio de perguntas. E isso não somos nós que estamos dizendo aqui, isso aqui é desde de Sócrates, tem mais de 2000 anos aí de história documentada sobre isso. Sim. Tanto é que tem um método, né, que é o método socrático de vendas, que é baseado em perguntas, muito parecido com o spin selling. Sim. Então, cara, super de acordo contigo e é um tema muito relevante para nossa audiência, porque uma coisa é você saber disso, outra coisa é colocar em prática. Exatamente. Né? Por que tu acha, Felipe, que as pessoas às vezes sabem o que fazer, mas têm dificuldade de colocar em prática? Boa. Entra um pouco naquele primeiro ponto que eu trouxe, aquelas primícias de ser apaixonado pela solução e não pelo problema. Entra um pouco nisso. Todo mundo gosta de falar de si. E aí quando eu quero... né, a gente tem esse mau hábito de gostar de falar de si mesmo. Então, quando eu começo uma reunião com um cliente interessado e tudo mais, o cliente tem interesse genuíno em saber da minha solução, não deixar do tempo dele para falar comigo. Eu me sinto tão empolgado com aquela oportunidade que eu saio falando, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo, que eu tenho o benefício A, que eu tenho o benefício B, a funcionalidade A ou B, que eu não dou espaço para ouvir o que ele tem para fazer. Então, eu estou tão empolgado com aquela questão, e principalmente quem não tem esse know-how de vendas, ou seja, que eu acredito que seja a maioria, muitas vezes tem um know-how de técnico, de construção de solução, ou técnico em construção de expertise numa área específica para dar uma consultoria, mas ninguém botou o chapéu de vendedor antes. Então, e aí isso é uma habilidade que pode ser construída, que pode ser conquistada. Não estou dizendo que ninguém nasce vendedor, super vendedor, né? Mas é sonegada, porque tipo assim, todo mundo sabe vender.
Não. Será que sabe? Bem não. Pelo menos bem não. Sim. E aí, eu acho que, por isso, essa autoconfiança que, tipo, o produto é tão bom que basta eu falar 3 palavrinhas que tu vai comprar, que eu sonego a parte que eu tenho que entender o porquê tu quer comprar. Sim. Subestima, né? Subestimo. Porque assim, não, meu produto é bom. Não, porque isso aqui, ó, o cara vai querer, com certeza vai comprar. Marcou uma reunião, veio de indicação, esse cara vai comprar de mim. Não vai, não garante nada, isso não garante nada. Não garante Nada. Então, por isso que é difícil quebrar esse mindset de, olha, falar menos, ouvir mais. E isso tudo, né, e aí o como traz para a prática isso, né, essa é a tua pergunta, como é que traz para a prática? É realmente eu racionalizar o processo. É eu dizer, olha, eu tenho uma reunião de 30 minutos com esse cliente. O que eu tenho que entrar na reunião sabendo dele, então vou pesquisar sobre a empresa dele, eu vou pesquisar referências no LinkedIn dele, eu vou analisar o histórico dele para eu entender com quem que eu estou falando. Esse é o primeiro passo. A apresentação em si, né, se são slides, se é uma demonstração da ferramenta rodando, o que eu vou mostrar para esse cara? O que é importante ele sair da reunião sabendo que eu sei fazer? E aí começar nas perguntas. Tá, o que eu preciso saber desse cliente? Olha, eu preciso saber desse cliente o tamanho da empresa dele, eu preciso saber que não está claro para mim o faturamento, é importante saber para mim se ele usa tal ferramenta, se ele já teve uma experiência negativa anterior, se ele tem um diretor para cuidar quem que vai implantar, eu preciso saber tudo isso aqui. Quais são as perguntas? O ChatGPT tem para isso. Quais são perguntas boas para fazer sobre cada um desses pontos? Tá, boas perguntas. E eu não estou dizendo desenhar um script que eu vou ter que roboticamente perguntar. E aí eu posso, nessa reunião, se eu tenho um volume legal de reuniões, nessa reunião eu vou testar essas duas aqui. E vou ver qual que é. Vou sentir, se eu me sair bem. Se a resposta que eu queria, eu consegui. Não ficou bom, o cliente não respondeu, tal. Vou pensar de uma outra forma. E eu vou construindo o meu pitch de vendas. E aí, claro, quanto mais clientes você atende, mais oportunidades, mais tempo de treino você tem. Porque no fim do dia, todo mundo vai vestir o chapéu de vendedor, né? Se esse é o objetivo aqui, tem que se acostumar a ouvir ou não. Tem que se acostumar. Não leva para o lado pessoal. Não leva para o lado pessoal. Nunca, né? Dificilmente é pelo lado pessoal. A pessoa não gosta de ti ao ponto de não comprar. Ela só não está confiante, ela achou alguém mais barato, ou ela não acha que é o momento, esse tipo de coisa. Mas cada negativa que tu toma é uma oportunidade de tu parar, olhar e dizer assim, ó, o que faltou aqui para eu fechar com esse cara? O que faltou aqui? Pô, isso aqui era uma grande conta. O que eu podia ter feito diferente? Será que se mandar um e-mail para ele com esse material eu teria conseguido melhorar? Será que eu fiquei muito tempo sem falar com ele? Será que eu deixei ele muito solto? Eu fiz a reunião, a gente vai se falando. E aí 3 meses depois eu faço um follow-up com ele. Não, já fechei com outro cara aí, já foi. Tipo assim, eu deixei, o erro é meu. Então, esse é né, esse feedback constante, para mim, pelo menos é muito importante. Assim, principalmente nas grandes contas, eu parar e olhar assim, cara, o que eu fiz errado aqui? E olhar lá no CRM, lá o histórico. Olha, eu comecei a falar com esse cara nesse dia, na reunião eu falei disso aqui, o que eu falei com ele? Porque no fim do dia o erro provavelmente foi meu. Eu soneguei alguma coisa. Eu não soneguei de saber quem é que tomava a decisão, não era o cara que está fazendo a reunião comigo, era uma outra pessoa, e eu não consegui falar com essa pessoa. Então, milhares de coisas podem acontecer, mas normalmente o erro é meu, entendeu? Então, é isso assim, racionalizar o processo. Não entrar na reunião, eu sei o que eu estou fazendo porque eu conheço a minha ferramenta, eu sei que eu sou bom no que eu faço. Não funciona assim. Não funciona assim. Cara, que aula, hein? Tamo aí. Brutal. Tô adorando. Eu outro dia estava conversando com um cliente, eu não posso falar muita informação aqui sobre esse cliente, por motivos óbvios, né, de privacidade, mas é um cliente que trabalha com um perfil de cliente muito específico lá no Brasil. Ele trabalha com investimentos e ele atende grandes contas, certo? Pessoas que têm acima de 5 milhões disponíveis para investir. E ele me trouxe um problema que é um problema é um desafio, não é algo até onde eu entendi fácil de resolver e eu queria trazer para ti. Boa. Ele me falou que trabalha com esses clientes, né, que são multimilionários, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E ele falou que às vezes existe ali um toque, não sei se a arrogância é a palavra certa, mas nós sabemos e podemos falar aqui abertamente que a gente vem de um país onde há muitas diferenças sociais, né? E em países onde há muitas diferenças sociais, existe ali uma diferença de status entre as pessoas e a arrogância é uma característica que ela não é tão rara. Ela pode acontecer. Sim. Com uma certa frequência. Sim. E esse cliente falou, sabe, eu estou fazendo tudo certinho, mas tem horas que eu percebo que eu não consigo construir um rapport porque o cara está me vendo de uma posição de superioridade, né?
e eu tenho dificuldade de quebrar isso, porque às vezes ele não me olha nos olhos, às vezes eu estou explicando algo que ele acabou de me perguntar, ele me atropela e fala por cima de mim, já mudando de assunto, ele me deixa até um tanto off balance, né? Desequilibrado Sim. ali na conversa. E eu queria te perguntar, tu já lidou com esse perfil de cliente? E se sim, tu teria alguma sugestão, né? Mas, até porque eu gosto da tua abordagem, que é uma abordagem muito realista, né? Tu tem alguma sugestão mais realista, mais prática, mais cirúrgica, que possa ser implementada para resolver esse tipo de conversa com esse tipo de pessoas com essa característica? Sim, sim. Na prática, tem que restabelecer esse equilíbrio, né? Tem que haver esse equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, e um pouquinho até mais tudo que ele, no sentido de você é o especialista da história, não vai haver essa negociação. Porque o cliente vai sempre, ou vai pedir um desconto astronômico, dizendo, olha, não, teu produto não vale tudo isso, vai dizer na tua cara, teu produto não vale tudo isso, não é bom o suficiente para mim. Então, isso, e aí eu lido mais com isso quando eu estou falando realmente CEO de grandes corporações. Muitas vezes o cara entra na reunião, o diretor de venda chamou ele para a reunião, ele nem sabia o que está acontecendo, ele entra na reunião já com os dois pés, tipo assim, tá me interrompendo, o que tu quer aqui? Entendeu? Mas no fim do dia eu preciso do ok dele também. Então eu preciso ganhar esse cara nesse 30 minutos que eu tenho. Como é que tu ganha esse cara, Felipe? Então não é fácil realmente, e aí realmente depende muito dessa questão da autoconfiança. Tipo assim, cara, eu sou especialista aqui, eu sei do que eu tô falando, e eu tenho que transparecer isso, eu sei o que eu tô falando. Se eu sentar aqui, pô, não, sabe, olha, não, realmente, eu acho que não vai dar. Pronto, a minha postura já falou, já matou o negócio. Então de frente. Cliente, me interrompeu. Não, só espera um minutinho, deixa eu só terminar o que eu tô falando aqui e hoje a gente entra nesse assunto. Boa. E tipo assim, eu devolvo para ele no sentido, quem tá dominando a situação sou eu, não é você. Tipo assim, eu sei o que eu tô falando. E aí, se ele for insistente, a gente diz, olha, me parece que o senhor não está interessado aqui, porque eu estou tentando explicar essa situação aqui. E assim, de forma até educada e não confrontativa, porque o confrontar, a gente tem esse mau hábito de ser confrontativo. Tipo assim, eu estou perdendo, mesmo que eu vou apertar também. Então eu vou... O impulso, né? eu vou apertar também. Não, racionaliza, engole, não é pessoal, não é contigo, é porque esse cara foi programado a, tipo assim, qualquer pessoa que está abaixo dele, eu vou pisar em cima, se não tem o que eu quero, não me interessa. Então, eu acho que muito é postura, posição de voz, olhar nos olhos, mesmo que ele não te olhe. Tá aqui, eu sei o que eu estou falando. E aí tudo de alguma forma vai contar ponto, mais ou menos. A maneira como eu me visto, o relógio que eu estou usando, o corte de cabelo, a barba, o carro que eu cheguei, tudo isso conta ponto. Porque se essa pessoa valoriza esse tipo de coisa, ela vai te olhar pelo menos como igual. Pelo menos esse cara tem sucesso. Por que esses caras, né, olhar isso, marketing digital, a gente vê os carrões e tal, andando, aluga um carro, aluga o Airbnb para fazer filmagem e tal. Sabe que isso é comum. Por quê? Porque isso gera um viés ali, a gente é enviesado. Eu dizer, cara, esse cara tem sucesso, eu quero ser que nem esse cara. E aí para um rico, ele não olha, eu quero ser que nem esse cara, mas assim, esse cara é igual a mim. Eu posso falar com ele no mesmo nível, entendeu? Então, não é fácil responder a pergunta, mas tudo isso de alguma forma corrobora. A maneira como eu me porto, a maneira como eu falo, a maneira como ele me interrompe e eu de forma educada. Já vamos chegar nesse assunto. Deixa eu só te explicar isso aqui primeiro, que vai ser mais importante para você que o que eu estou te falando agora. Então eu trago ele para uma realidade, eu sei o que é bom para ti. Eu sou especialista aqui, entendeu? Porque eu duvido que esse cara chegue no médico e fale assim pro médico. Sim. Entendeu? Porque ele não sabe nada de medicina. Sim. Então esse cara não chega no médico, doutor, e tal, não sei o quê. Ele pode ser arrogante no momento ali. O médico, tá bom, não tem interesse, pode ir embora. Pronto. Se bota na posição de que eu sei o que eu tô falando. E isso conta, sabe? E muitas vezes lá atrás, quando eu era mais jovem, tinha mais cabelo e parecia menos velho do que agora, isso me impactava mais. Tipo assim, cara, quem que é esse moleque aqui? Acho que tá falando alguma coisa. O que ele sabe da vida aqui para falar comigo que sou CEO, que tenho 300 funcionários? Mas chegou um ponto que eu assim, não, peraí, vamos mudar isso aqui. Sim. Vamos mudar meu cenário, vou mudar minha roupa, eu não vou botar mais moletom, eu vou estar com camisa, eu vou estar com um relógio bacana, eu vou sentar na mesa com esse cara e vou dizer, quem sabe aqui sou eu, o especialista aqui sou eu. E isso muda o jogo de alguma forma. Brutal. Confiança, autoconfiança. Sim. Tem tudo a ver com psicologia de vendas. Exatamente. É aquela história mesmo que eu esteja falando bobagem, mas se eu falar com confiança, vende. Sim, sim. Com certeza. Filipão, cara, show de bola. O que é que tu acha que esse pessoal pode esperar do teu webinar? Que vamos agendar ainda, tá dentro da nossa trilha de webinars da aceleração. Vai ser entre agora e julho ou agosto, provavelmente. Vamos pegar uma data boa aí, até porque tem uma
um calendário de eventos bem intenso, né? Com outros especialistas também de outras áreas, mas o teu vai ser um daqueles que a gente ali está esperando ansiosamente. O que é que tu acha que esse pessoal pode esperar desse webinar? Boa, boa. Cara, a expectativa para mim também é muito alta, assim, no sentido de poder ajudar de maneira genuína essas pessoas, né? No sentido de estar lá não só para falar, como eu estou aqui, sendo provocado a falar essas coisas, mas ouvir e dizer, olha, esse case aqui, o que a gente pode fazer? Pô, a gente pode pensar assim, vamos ler esse livro, vamos procurar esse especialista, vamos pensar de uma outra forma. Então, eu espero poder ter esse feedback, né, em tempo real. Olha, eu tô falando, Felipe, mas a minha área não funciona assim. Tá, qual que é a tua área? Me conta então, vamos lá. Boa. Vamos trazer para tua realidade. O que dá para fazer diferente aqui? Vamos testar assim? E tal. Então, desde já, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, né, Felipe Pedro, né, se procurar pela Pipe Drive vai me achar lá também. E fiquem à vontade para mandar no LinkedIn, qualquer tipo de mensagem até lá. Felipe, tô com uma dúvida assim, assado. Fique completamente à vontade, né? Fico muito feliz de poder ajudar de alguma forma essas empresas que estão nascendo, que, querendo ou não, são grandes potenciais pipe drives no futuro, de, né, milhares de funcionários e tudo mais, e espero poder fazer parte dessa jornada. Sim, com certeza. Cara, e a gente agradece demais de coração aí a tua ajuda. Essas empresas, algumas delas estão sim no estágio relativamente inicial, ali 1 ano, 2 anos de vida. Outras não, outras já estão aí no estágio de crescimento super interessante e talvez até já sejam também futuros clientes Pipe Drive, clientes aí do Felipe. Boa. Mas a gente agradece muito aqui o teu conhecimento. Tu entregou aqui, não marquei aqui o horário, o tempo, mas em pouco tempo entregou bastante coisa aqui. Me senti aqui super impactado, refrescou na minha memória alguns conceitos que eu já conhecia, me trouxe outros conceitos que estavam talvez adormecidos ou que eu não tinha muito contato. Adorei, então certeza que o pessoal vai adorar. E estou super empolgado para o teu webinar. Boa, Para estar ali também. na sala com o pessoal. Nosso webinar sempre tem uma sessão de Q&A no final, então tu vai trazer o teu conteúdo, mas depois tem um tempo para o pessoal interagir contigo, que é muito bacana, como tu falou. E vamos para cima, que Portugal está ficando pequeno para a gente. Show de bola, show de bola. Vamos lá, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Show de bola, obrigadão. Fechou, meu querido. Valeu. Obrigado. Tamo Até mais. junto.